Nós vamos falar sobre família. E eu confesso para você que eu amo falar sobre família. Família é algo fundamental. Não sei se você já prestou atenção, mas antes de Deus criar a igreja, antes de haver uma instituição, antes de haver isso aqui que a gente está tendo hoje, já havia família. Quando Deus cria o homem, né? Quando Deus cria a terra, Ele tem todos os dias ali da criação e Ele cria uma família. E a gente vê desde o início Deus nos ensinando sobre família. É tão interessante que se você procurar de trás para frente na Bíblia, se você achar, pode me dizer, porque eu nunca achei uma família que fosse perfeita. Olhando para a Bíblia e tantos heróis da fé, tantos homens e mulheres que marcaram a história. A Bíblia diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. Mas a Bíblia não passa panos quentes, a Bíblia não bota para baixo do tapete os problemas dessa família. A gente fala muito do clássico Davi e Golias. E é tão bom a gente pensar, olha, o matador ali de gigantes. Mas a Bíblia não esconde de um problema terrível que Davi teve na sua família. Ele comete um assassinato por questão de cobiçar uma mulher que não era dele. Depois o próprio filho de Davi, Absalão, arma uma cilada contra o pai. Uma situação terrível acontece, o irmão se apaixona pela irmã, uma confusão atrás da outra. A gente vai vendo tantas histórias. Ruth, uma mulher tão linda, nos ensina tanto. Mas a gente vê o livro de Ruth começando com 3 funerais, 3 perdas terríveis. Noemi diz, não, me chama de amarga, eu tô amarga. A vida está me deixando amarga. E tantas coisas vão acontecendo. Não existe família perfeita. Desde que a gente vai no Éden, desde que a gente olha lá no início da criação, a gente vê que não existe família perfeita. E a Bíblia diz para nós que sobre a nossa vida, hoje, por meio de Cristo Jesus, estão as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. Aí eu te pergunto, você sabe que bênçãos era essa? Lá em Gênesis, no capítulo 12, vamos passear um pouquinho aí na Bíblia. A Bíblia fala sobre essas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. E quando Deus chama Abraão e abençoa Abraão, Deus diz para ele, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus começa umas promessas aqui na vida de Abraão. Ele diz, de ti eu farei uma grande nação. Deus está falando para um homem avançado em idade, com uma mulher avançada em idade e estéril. E Deus está dizendo, Deus tem uns caminhos que às vezes não faz muito sentido para a gente. Para esse casal de senhores, de idosos, e que não tinham possibilidade natural de gerar filhos, Deus promete que sobre eles ia fazer a partir deles uma grande nação. Porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não precisa de histórias perfeitas. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Deus precisa de um coração disposto a crer nas promessas que Ele tem a nos fazer. E nem sempre as promessas de Deus vão seguir a lógica. A fé, ela caminha muitas vezes na contramão da lógica. Deus vira para esse homem avançado em idade e diz, eu vou fazer de você uma grande nação. E eu te abençoarei. E eu engrandecerei o teu nome. Tantos anos se passaram e aqui estamos nós falando sobre Abraão. Sobre as bênçãos que Deus confiou a Abraão. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Eu vou engrandecer o teu nome. Sê tu uma bênção. Uma vez meu pai pregou sobre isso, ele trouxe uma versão mais fiel do original, eu anotei na minha Bíblia porque eu gostei. E essa expressão, ser tão uma bênção, diz, eu vou te capacitar de tal forma que você se tornará uma bênção. O que eu tenho para você é tão grande que não termina em você. Ele transborda de você, Abraão. Eu vou fazer algo tão extraordinário na sua vida. Eu vou te capacitar de uma maneira tão grande que você vai se tornar uma bênção na vida de outras pessoas também. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Ele está te incluindo aqui. Aí eu fiz questão de começar lendo lá em Gálatas, porque Paulo está dizendo para nós que por meio de Cristo Jesus, as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão, elas chegaram até a tua casa também. Hoje essas promessas, elas são nossas. Paulo diz que Deus toma o nome de todas as famílias da terra sobre as suas mãos. Deus não está alheio à sua causa. Ele não está despercebido do que se passa dentro da sua família. Mas eu estava lendo esse texto, meditando e pensando, poxa, é um cenário tão bonito. É um cenário lindo. Deus decide começar uma história de uma grande nação através de uma família que tinha um ventre estéril. E a gente olha e pensa assim, poxa, é uma imagem muito bonita, né? Ai, que imagem linda de uma família. Eu me apossei de um brinquedinho dos meus filhos, porque eu gostei dessa imagem aqui. Não sei se alguém conhece essa história famosa, chamada Os Três Porquinhos. Alguém está nos clássicos também? Alguém conhece? Obrigada. Mas eu gostei dessa imagem de frente, sabe por quê? Porque são três irmãos sentados, conversando. Me remete àquele lanchinho da tarde gostoso na casa da mamãe. Aí o lobo aqui nessa foto, né? Não dá para vocês verem, vocês estão longe de mim, mas o lobo, ele tá com uma cara de derrota. Lá do lado de fora, os inimigos da família estão completamente isolados daquele ambiente harmônico, pacífico, gostoso, agradável. É uma imagem bonita. Quem gosta de um almocinho em família? Aquele almoço gostoso. Ah, é uma imagem linda. Aí eu vejo essa imagem e falo assim, eu quero pra mim. Gostei disso aqui. Poxa, Deus fez uma promessa para Abraão que é uma imagem tão linda. Aqui tem uma imagem de uma família muito bonita. Aí você vai e fala, eu comprei, eu quero pra mim. Quando você compra, você abre. Vem assim. Aí eu olho e falo assim, ué, tá com defeito. O que eu tô vendo aqui não parece muito com o que eu vejo aqui. As coisas estão meio fora de lugar, as coisas estão meio desencaixadas. Talvez hoje você olhe para a sua vida e Deus te prometeu algo tão lindo, algo tão gostoso, algo tão extraordinário. Mas quando você olha, você fala assim, eu não estou nem sabendo onde é que eu vou encontrar essas promessas no meio do que eu estou vivendo. Eu sei que existem algumas pessoas que são ótimas nisso, mas eu vou falar de mim. Eu odeio quebra-cabeça. Sério, eu odeio quebra-cabeça. Eu gosto das coisas prontas. Eu não tenho muita paciência para o processo de montar, de construir. Eu tô igual meu filho mais novo. Ele pegou o quebra-cabeça e fez assim, joga as peças todas pro alto. Eu fico vendo aquelas pessoas que montam quebra-cabeça de 1000 peças. Gente, eu já tinha jogado aquilo pela janela há muito tempo. É uma paciência invejável para mim, sério. Mas eu não tenho muita paciência para os processos. E os processos, eles são inevitáveis na nossa vida, na nossa família, na nossa história. E às vezes a gente olha e as promessas de Deus parecem uma realidade muito distante. Mas se eu fosse dar um título para a pregação de hoje, seria Lentes de Amor. Eu tenho pedido a Deus que Ele nos ensine a ver a nossa família, a nossa história, do mesmo jeito que Deus vê. Ontem eu ouvi uma pregação que falou uma frase muito interessante. Falou assim, existe uma coisa em comum em todas as famílias. Eu fiquei esperando para saber qual ia ser. Uma coisa, a gente tem histórias diferentes, perspectivas diferentes, mas tem uma coisa, eu acho que eu posso dizer sem errar. Se eu tiver errado, alguém me corrige, porque fez sentido para mim. Que é unânime em todas as famílias aqui presentes. Sabe o que é? Conflitos. Alguém aqui tem uma família que não tem conflito nenhum? Então acho que é por esse caminho mesmo. Nós temos conflitos.
Mas sabe o que é tão lindo na história de Abraão? Eu queria convidar você para passear um pouquinho comigo. Na família do nosso patriarca da fé. Sabe por quê? Porque a família que Deus escolheu para mudar a história da humanidade era uma família muito problemática. E a Bíblia não esconde, não. Às vezes a gente vê algo que a gente admira e a gente nem percebe que é só uma peça do quebra-cabeça. Não é a história toda. Teve os Dias das Mães e os amigos nossos mexem com filmagem. Eles fizeram um vídeo tão bonito da nossa família, com os nossos filhos na beira da lagoa, pegando as nossas imagens, rindo, brincando. Ai, que coisa linda. Aí uma amiga falou pra mim assim: gente, parece família de comercial de margarina. Falei, lindo, né? Mas é só uma pecinha do quebra-cabeça. É só uma parte. Não existe família perfeita. Todos nós temos conflitos. Um dia faz um tempo isso já. A gente vai contando nossas histórias, né? Mas eu creio que ela pode abençoar você de alguma forma. Eu lembro, eu estava descendo a escada da igreja. A gente estava muita correria, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer. E eu desci com meu irmão e a gente falou de uma forma que não foi muito carinhosa um com o outro naquele momento. E tinha uma irmã da igreja que estava sentada no pé da escada. Ela botou a mão no peito, ela falou assim: vocês brigam? Eu falei assim: às vezes sim. Sabe o que ela falou? Glória a Deus. Meu Deus, isso também acontece lá em casa. Meu Jesus, glória a Deus, que alegria. Gente, eu não tô brincando não. Outro dia alguém falou assim: cara, tem um casal que tava pensando em separar, porque fica olhando para a família do pastor e acha que é tudo muito perfeito. Gente, isso não existe não. São pessoas complicadas, imperfeitas, caminhando juntas. Mas eu tenho aprendido que quando os nossos olhos são de amor, quando a nossa lente é de amor, a gente consegue ver Deus em tudo. Falaram: família não é tão linda de comercial de margarina. Tem umas pecinhas que não aparecem no vídeo. Vou contar uma feia para vocês. A gente pregou algumas semanas atrás sobre família na igreja. E eu preguei no culto de 8 horas. A gente estava mudando a programação da igreja. Quando a gente chegou em casa, estava muito tarde, as crianças estavam muito agitadas. Segunda-feira eu começo a trabalhar muito cedo. E eu estava separando a merendinha da escola, uniforme, roupa de trabalho, tudo ao mesmo tempo. E 11h10, 11h15, 11h30. Tinham tido 3 cultos aquele dia. PV tinha participado de todos. Ele estava muito cansado também, eu sei. Mas eu não sei se o seu marido também, quando está cansado, entra no modo avião. Ele está com o microfone na mão, é perigoso falar isso. Pode cortar o microfone dele agora, depois você liberta. E aí eu falei assim: eu não quero ser aquela mulher rixosa que fica reclamando e pedindo as coisas. Eu mudei de tática, eu fui dando sinais. Falei assim: então, só falta trocar a fralda. Então, só falta escovar os dentes. Então, só falta separar o uniforme. Ele estava em outro planeta, nem era com ele que eu estava falando. Passou um tempo, falei: então, eu também quero sentar nesse sofá. Um jeitinho muito carinhoso. Aí ele virou para mim e falou assim: cadê aquele docinho que estava pregando lá na igreja? Minha mulher ficou por lá hoje? Não tem família perfeita. Não tem família perfeita. Mas existem pessoas que escolhem colocar Deus como a prioridade da sua casa. Essa foi a escolha de Abraão. Abraão se tornou essa grande referência para nós, não porque ele tinha uma família perfeita, mas porque ele escolheu colocar Deus acima das suas imperfeições. Eu não sei se você já brincou com aquele óculos que às vezes a gente vê vendendo em festa. Quando tem a lente amarela, você bota um óculos com uma lente amarela, tudo que você olha fica amarelo. Se você bota um óculos com a lente rosa, tudo que você olha fica rosa. Não é porque seja rosa, é porque a lente que você está enxergando aquilo é rosa. Então você só vê rosa para onde você olha.
Você sabia que todos nós temos uma lente através da qual a gente vai interpretar e perceber o mundo à nossa volta? Todos nós temos. E às vezes a nossa lente está tão embaçada por alguma raiz talvez de rejeição que a gente carregue, ou algum vazio, algum sentimento. Nós somos constituídos também pela família que a gente tem, pela nossa história, pelas nossas marcas, pelas coisas que a gente vive. Mas Jesus, ele entrega um segredo para a vida, e hoje eu quero focar nisso na família. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, se os seus olhos são bons, tudo é luz, tudo. Mas se os seus olhos são maus, tudo é treva. Talvez você esteja olhando para alguém da sua família e você não consegue enxergar nada de bom naquela pessoa. Eu não sei se o que eu vou falar agora é o que você esperava ouvir, mas é o que Deus está me direcionando a te dizer. E Ele nos poda, Ele nos limpa porque Ele nos ama. E eu creio que Jesus, com essa declaração que Ele dá, Ele está nos perguntando: será que o problema não está nos seus olhos? Será que o problema não está na forma que você tem visto as coisas que acontecem? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus erros. Um dia eu estava ouvindo a Joyce Meyer pregar e ela estava num momento difícil do casamento. E ela falou: Deus, eu vou jejuar para o Senhor mudar o meu marido, porque eu não estou aguentando conviver com aquele homem. E ela falou que entrou num propósito de oração. E Deus começou a revelar para ela como era difícil conviver com ela. Ela falou que ficou 3 dias sem sair do quarto, de tão mal que ela ficou. Pedindo a Deus misericórdia, para que Deus desse graça a ela de mudar quem ela era. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que precisam de mudanças reais nas suas circunstâncias, nas suas situações. Mas nessa noite eu creio que Deus quer mudar o nosso coração. O maior milagre é quando Deus muda o nosso coração. As gerações que mais viveram milagres, a geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos apóstolos, era uma geração incrédula. Milagres são importantes, milagres são necessários, mas milagre não sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é um relacionamento íntimo, pessoal e sincero com o Espírito Santo que mora dentro da gente. Quando Ele vai nos podando, nos limpando. Eu estou me lembrando agora de quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo, meu pai é o agricultor. Jesus começa falando isso lá em João, no capítulo 15. Todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele corta. Mas o que dá frutos, Ele limpa. Em algumas versões diz: Ele poda. Quem é que poda, gente? É Deus. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. A prova do amor de Deus por nós está na poda. E sabe como Deus nos poda? Através da sua palavra. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Quando Deus vai te mostrando os princípios, os valores que Ele tem para cada um de nós. E a gente vai se rendendo a Ele. Se eu parar aqui para contar todas as podas de Deus na minha vida, vocês não vão ter tempo de me ouvir. Vai ter que virar a vigília. Mas eu me lembrei agora de uma rapidinha. Um dia, a gente estava numa conferência da igreja. E a gente estava recebendo algumas instruções da parte de Deus. O mover de Deus estava muito grande. E eu lembro que eu senti no meu coração de fazer uma oferta. Algo que Deus trouxe no meu coração. Meu marido estava lá no som. Eu fui até ele e falei: amor, Deus me direcionou para fazer isso. O que você acha? Ele falou assim: amor, o que Deus botar no teu coração, você pode fazer. Eu falei: amém. Você pode ir lá entregar? Preparei tudo. Você pode ir lá entregar? Ele falou: não posso não, porque eu estou enrolado no som. Vai lá e entrega. Só que eu falei assim: poxa, mas ele era o sacerdote da nossa casa. Eu achava que tinha que ser ele, achava que ia ser tão importante. Aí eu saí do som, parece algo simples, mas Deus vai fazer umas podas que eu não esqueço não. Eu fui voltando pra frente reclamando com Deus do meu marido. A melhor pessoa pra você falar mal do seu marido é com Deus. Porque Deus sempre vai te mostrar o que você precisa mudar. Aí eu fui lá na frente
Sabe o que Deus falou comigo no caminho? Ele falou assim: filha, eu falei com você, eu não falei com ele. Porque quem precisa de cura nessa área é você, não é ele. Eu falei: amém, Senhor, amém. Deus vai nos podando, sabe para quê? Para que a gente dê mais fruto ainda. Mas às vezes a nossa lente, ela não deixa a gente perceber as coisas. Poxa, o marido de fulano, ela estava contando lá no PG, que faz cultinho em casa, junta as crianças na cama, bota para orar, ensina versículo. Eu chamo meu marido para orar, ele não larga aquele jornal vendo sobre política o tempo inteiro. Tá nem aí pro que tá acontecendo na casa. Deus, eu quero um marido igual de fulano. Você tá vendo só uma peça, cuidado com o que você pede. Às vezes a gente tem o hábito, sabe o quê? De julgar os nossos bastidores pelos destaques das outras pessoas. A gente está vendo a parte mais linda da história de alguém. E a gente começa a julgar as partes mais terríveis da nossa história. A gente esquece que todo mundo tem problemas. Mas existe um diferencial na nossa vida. É quem a gente traz para o centro da nossa casa. E a minha oração nessa noite é para que você saia daqui escolhendo ver. Escolhendo ver através dos olhos de Deus. Que quando as situações se levantarem na sua casa, das mais simples, você esteja pronto para ouvir o que Deus tem para dizer a você. A gente tem uma tendência natural a olhar sempre para o que é ruim. A olhar sempre para o que machuca. A olhar sempre para o que não está bom. E a gente se esquece de olhar o que o outro tem de bom. Ontem eu ouvi essa frase também. Não existe problema conjugal. Fiquei chocada com isso. Como assim? Mas a pessoa seguiu falando algo muito verdadeiro. O casamento é perfeito, é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. O problema é que pessoas imperfeitas se casam. E a gente leva as nossas imperfeições para lá. Mas quando a gente traz Jesus para o centro da nossa casa, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu me lembro que um dia eu fui pregar num congresso, o retorno de um congresso de casais. E foi o primeiro congresso de casais que a gente foi participando, trabalhando. E foram dias muito intensos. A gente ouviu histórias terríveis de questões muito difíceis que algumas famílias estavam enfrentando. E eu lembro que eu estava com uma pregação na cabeça, mas eu não conseguia achar o que falar. E aí eu lembro que eu estava tomando banho para ir para o culto. E eu estava: Deus, o que eu vou falar? Os problemas que eu passo lá em casa parecem mínimos diante do que essas pessoas enfrentam. Estou ouvindo histórias terríveis que precisam de perdão e de só um mover de Deus para mudar essas famílias. Eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Que meu marido gosta de jantar e a gente tem problema que ele reclama quando tem janta em casa. Eu me senti tão pequena com isso. Falei: o que eu vou falar? E eu lembro que Deus me deu uma direção que eu não esqueci. Ele falou assim: eu quero que você vá lá e conte para eles o que acontece quando a gente escolhe confiar e construir a nossa casa sobre a rocha. E eu me lembrei que eu cresci numa família onde os meus pais não são perfeitos. Muito longe disso, ninguém é perfeito. Mas eu cresci numa casa onde os meus pais escolheram colocar a palavra de Deus como o centro da nossa vida. E eu senti Deus me direcionando a dizer: vai lá e conta para eles o que acontece quando você escolhe colocar Deus, a palavra de Deus, como fundamento da sua casa. Quando pessoas imperfeitas se juntam, mas se encontram no amor por Deus. Esse amor que nos une, que nos alcança. Deus, Ele disse assim lá em Deuteronômio, diz: eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus propõe isso a todos nós, mas Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. As escolhas que você toma hoje como família vão afetar os teus filhos, vão afetar a tua descendência. Escolhe a vida, escolhe edificar a tua casa sobre a rocha, escolhe colocar Jesus como firme fundamento da tua vida. E você vai ver o que Ele é capaz de fazer com pessoas imperfeitas. Foi isso que Abraão fez. Aí eu fiquei meditando um pouco na família de Abraão, porque era uma família, como eu disse, muito problemática. E um dos problemas que aquela família tinha era um problema de preferência. Os pais preferiam filhos. Jacó preferia Esaú.
Rebeca, sua mulher, preferia Jacó. E aquilo já gera um problema ali, mas a protagonista do texto que eu queria ler e meditar um pouquinho com vocês, está lá em Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 31. Foi o primeiro texto que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava pensando nessa noite. Eu queria trazer Lia como protagonista, para a gente meditar um pouquinho e a gente encerrar. Gênesis no capítulo 29, no versículo 31. Eu vou só te contextualizar um pouquinho, porque para você entender o que aconteceu aqui. Jacó, ele engana, né, o seu pai, engana o seu irmão, na verdade também o seu pai, e ele sai fugido. E ele vai parar na casa de um primo distante da sua mãe. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que imediatamente ele se apaixona por Raquel. Ele olha para Raquel e ele fica completamente encantado. E ele diz, eu vou casar com essa mulher. E ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Mas chega no dia da festa, algo estranho acontece. Eu fico pensando que aquela festa devia ser regada muito vinho. Porque precisa de muita imaginação para acreditar como que esse negócio acontece aqui. Tinha que ser muito vinho. Jacó é apaixonado por uma mulher. Chega na noite de núpcias da festa. O sogro troca. Bota a irmã mais velha, Lia, no lugar de Raquel. Mas eu queria que você enxergasse a história agora da perspectiva de Lia. Porque às vezes a gente coloca Lia como parceira do pai aqui no processo, mas a Bíblia não fala isso. A mulher naquela época nem tinha tanta voz assim, era o costume. Você já pensa a festa de casamento que Lia teve? Não sei se alguém aqui já sonhou com festa de casamento ou já teve a sua, mas imagina que na festa do teu casamento, teu marido estava sonhando com outra, que era mais bonita e mais nova do que você. E seu marido estava apaixonado por ela. Essa foi a festa de casamento de Lia. E aí Jacó vem, porque devia estar com muito vinho, mas soube o caminho certinho de consumar o casamento. Consumou com a mulher errada. No dia seguinte, quando Jacó acorda, que ele vê o que acontece, eu não acho que ele poupou Lia da frustração dele, não. Você imagina o noivo olhar para você e falar, quem é você que está aqui do meu lado? O que você fez comigo? Ele fala para o sogro. Aí você imagina Lia nessa situação. Esse era o histórico de Lia. E a história, enfim, na semana seguinte, o pai fala, não é o costume por aqui, a mais velha casa primeiro. Jacó trabalha por mais 7 anos. E na semana seguinte casa com Raquel e trabalha por mais 7 anos. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 29, fala no versículo 31 de um Deus que se atenta para o que estava acontecendo com Lia. Gênesis 29, no versículo 31, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, e lhe deu mais esse e chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e lhe deu à luz a um filho, então disse, dessa vez eu louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz, e vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã. E disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morrerei. Só até aqui. A Bíblia diz que Deus, ele não estava alheio ao sofrimento de Lia. Lia era desprezada. Lia passou por uma rejeição que deve ter doído. Lia carregava essa dor dentro de si, e a Bíblia diz que Deus se atenta para isso. E a Bíblia aponta para algo que tanta gente tenta interpretar, mas existia algo no olhar de Lia. Uns dizem, né, umas versões dizem que ela tinha olhos meios, outra que ela tinha olhos fracos.
Não sei se ela não enxergava bem, outros dizem que ela era vesga, outros dizem que tinha a ver com a coloração, não sei. Mas a Bíblia aponta algo no olhar de Lia. E essa história me chama muita atenção. Porque Lia, ela ansiava pelo amor do seu marido. Raquel tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. Lia tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. Sempre vai faltar alguma coisa. A gente precisa aprender a lidar com isso. Nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito, mas a Bíblia diz que Deus se atenta para a causa de Lia. Eu não sei qual é a sua questão, mas todos nós temos. E eu quero te dizer que Deus, Ele está atento à questão da sua família. Deus está atento a dores do seu coração que talvez ninguém mais esteja atento. Jacó talvez não tivesse tão atento assim. Ele estava desfrutando da mulher que ele tinha se apaixonado, de Raquel. E Lia vivia nesse sofrimento, mas a Bíblia diz que Deus viu. Deus viu. E Ele abençoa Lia com filhos. Nem sempre a bênção de Deus na nossa vida acontece como a gente espera. Deus abençoa Lia através de um bebê. Às vezes Deus está nos abençoando, a gente nem está vendo, nem está percebendo, porque a gente está tão distraído, focando na coisa errada, que a gente nem percebe como Deus tem sido bom para a gente. A gente só vê o que não está legal. Mas Lia tem um filho, e o coração dela, a expectativa dela estava no marido. E ela diz assim, não, dessa vez, agora, o meu marido vai me amar. Eu fico vendo, tem algumas pessoas que têm filho na intenção de segurar casamento. E falo, gente, essas pessoas nunca conviveram com criança não, né? Você achar que filho segura casamento é uma ilusão um pouquinho grande demais. Casamento tem que estar bem firmado, né, amor? Para aguentar os 2 pimentinhas que a gente está lá em casa. E Lia achava que através desse filho ela teria a atenção do marido para si, mas isso não acontece. Aí Lia tem o segundo filho e ela diz, não, dessa vez o meu marido vai me amar. Isso não acontece. Lia tem o terceiro filho. E ela diz, não, não é possível. Agora, o meu marido vai me amar. Isso não acontece. Então, Lia tem o quarto filho. Mas aqui algo extraordinário acontece. Porque a situação de Lia não muda. Mas o coração de Lia muda. Porque ela diz assim, não, agora, dessa vez, eu louvarei ao Senhor. Sabe quem é o quarto filho de Lia? Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Lia não fazia ideia, mas naquele momento ela estava entrando para a história mais linda da humanidade. O maior milagre, um privilégio enorme estava sendo confiado a Lia e ela nem percebeu. Mas o coração de Lia mudou. E através do louvor do seu coração, Deus a abençoa de forma extraordinária. Eu não sei o que você está precisando, buscando para a sua família. Mas eu quero terminar te dizendo que há poder no seu louvor. Há poder no seu louvor. Às vezes você não vai nem ver. Às vezes você não vai nem perceber. Mas quando você levanta as suas mãos para abençoar a tua casa, a sua família, Deus está agindo em seu favor. Porque a Bíblia não diz que Deus era. A Bíblia não diz que Deus teria sido se você fosse uma pessoa um pouquinho melhor. A Bíblia diz que Deus é por nós. Deus é pela nossa casa. Deus é pela nossa causa. Hoje, no tempo presente, Ele é por nós. Ele é pela nossa família. Ele é pelos nossos filhos. Ele é por nós. A Bíblia diz, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que mama, de modo que não se compadeça dele? Quem já amamentou sabe, o seu corpo te lembra que está na hora de você dar de mamar. Vai vazar, vai doer. Mas Deus diz ainda que algo tão improvável aconteça. Todavia, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Todos nós aqui temos a nossa história.
Cada um sabe as alegrias e as dores que carregam dentro de si. Mas eu quero convidar você a ter olhos de amor e graça e erguer um louvor a Deus. Que a sua casa seja um lugar de adoração. Que mesmo com os problemas, mesmo com as imperfeições, mesmo com as limitações, que dentro da sua casa sempre haja espaço para você louvar ao Senhor. Talvez você fale, eu já espero essa situação mudar há tanto tempo e nada acontece. Mas que hoje você possa dizer, mas eu louvarei ao Senhor, ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha vida. Eu bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Ah, mas não é isso que eu vejo. Lia também não estava vendo. Eu posso te dizer uma coisa, a situação de Lia não mudou. Mas o maior milagre da história estava acontecendo. Jesus é o leão da tribo de Judá. A descendência da raiz de Davi estava começando. Deus estava fazendo um milagre muito maior do que Lia era capaz de entender. Eu quero declarar sobre a sua vida e a sua família que ainda que você não veja, o que Deus está fazendo é muito maior, muito maior, muito maior do que você é capaz de compreender. Porque os caminhos de Deus, eles são maiores do que os nossos, eles são melhores. Deus é um Deus de milagre. Mas os maiores milagres da história da humanidade, muitos deles não foram percebidos. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos estavam tristes, frustrados. E naquela cruz, Jesus estava mudando a sua vida, a minha vida, fazendo com que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Mas os discípulos estavam tristes. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo. Mas eu quero afirmar para você que Deus está fazendo algo. Deus está atento à sua casa. Questões que talvez ninguém mais saibam. Ele sabe. Eu quero terminar orando por você. Uma oração que Paulo faz a Filipenses. No capítulo 1, no versículo 9. Paulo diz assim, e também faço essa oração, para que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de nosso Deus. Paulo diz, eu oro para que o amor de vocês aumente em toda percepção. Sabe o que é percepção? É o significado e o sentido que você tem dado às situações que te acontecem. A gente interpreta as coisas o tempo inteiro. Ah, se não me ligou, é porque não me ama. Se o pastor não me chamou, é porque eu não sou importante. Ah, se o meu marido não faz assim ou assado, é porque ele não me valoriza. Ah, se a minha mulher não faz assim ou dessa forma, é porque ela não cuida de mim. Se meu marido está muito silencioso, é porque ele perdeu o interesse na família. A gente vai interpretando coisas o tempo inteiro. Nem sempre as coisas são como parecem ser. Eu fico imaginando quantas vezes Deus não fica olhando para a gente pensando assim, filha, isso não é o que você está pensando não. Isso não é o que você está pensando não. Então, como esses meninos ministraram para nós na dança, que a gente possa renovar a nossa mente em Cristo. Que o nosso olhar receba um batismo de amor. Que você volte para casa com a sua visão curada, enxergando a sua casa, os seus parentes, os seus familiares, com os olhos de graça que Deus enxerga você. Que vocês vejam Deus no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, na sua sogra, no seu sogro, no seu cunhado. Que Deus te ajude a perceber Deus em tudo. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé. Que Deus aumente o amor no seu coração em toda percepção.
Deus, o Senhor conhece as nossas realidades, Senhor. Antes que o pensamento chegue até a nossa boca, o Senhor já conhece todos eles. E tem uma canção que diz: eu sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Deus, eu não sei qual é a realidade que cada família tem vivido aqui nessa noite, Senhor. Mas eu sei que o Senhor prometeu a cada um de nós que sobre a nossa vida estão essas promessas, a tua bênção. O Senhor engrandeceria o nosso nome. Se alguém está vivendo algo que induz a vergonha, que o Senhor nos lembre que o Senhor tem dupla honra no lugar da vergonha. Tu és o marido da viúva, tu és o pai do órfão, tu és o defensor do pobre, tu és aquele que levanta, que pleiteia a nossa causa. Tu és aquele que se levanta por nós, Senhor. E nós queremos declarar nessa noite que não nos movemos pelo que nós vemos. A nossa vida não está regida pelas circunstâncias. Nós nos movemos pelo que nós cremos, Senhor. E nós cremos no que a tua palavra diz para nós. O que a tua palavra diz, as tuas promessas. A tua palavra diz que para cada uma delas nós já temos o sim e o amém de Deus. Se o Senhor prometeu, nós já temos o sim. Ainda que a gente não veja o caminho, Abraão também não podia ver. Ele ainda é o Deus do impossível. Ele ainda faz o que homem nenhum é capaz de fazer. Senhor, tu tem um milagre que cada um precisa. Mas eu quero te pedir nessa noite, começa em nós. Começa mudando o nosso coração. Começa quebrantando o nosso orgulho. Começa arrancando de nós toda inveja, todo ciúme, Senhor. Toda contenda, todo conflito. Que possamos ter um coração igual ao teu, Senhor. Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dano. Existem bênçãos que Deus quer liberar a nós, mas quando Ele libera, se a gente não muda o nosso coração, a gente estraga tudo. Existem pessoas que têm buscado em restaurações dentro da sua família. E Deus está falando: eu preciso restaurar o teu coração primeiro. Porque se eu restauro o teu casamento e não restauro o teu coração, tu estraga ele de novo. Tu destrói ele de novo. Deixa eu começar dentro de você. Deixa o teu coração ser uma terra fértil. Deixa o louvor a Deus ser a prioridade dentro do seu lar. Deixa a palavra de Deus ser uma verdade na tua vida. Comece a construir sobre o firme fundamento que é Cristo. Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dano. Você pede para o teu filho voltar para casa, mas se você não quebranta o teu coração, vocês só vão se machucar mais. Deixa ele te lembrar que Ele é o Deus que converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ele faz com que o solitário habite em família. Ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Ele pode fazer. O Senhor pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode. Mas nessa noite Ele te pede: deixa eu começar dentro de você. Deixa eu mudar o teu coração primeiro. Deixa eu fazer de você um jardim cercado. Deixa eu podar esse galho que está seco. Deixa eu tirar esse comportamento que não cabe naquilo que eu tenho para você. Deixa eu limpar toda raiz de amargura, para que ela não contamine a sua descendência. Se eu não mudar o teu coração, você vai machucar os teus filhos. Você vai despejar a tua frustração neles. Deixa eu começar com você. Deixa eu começar em você. Porque sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
não eram homens perfeitos, não eram esposas perfeitas, não eram famílias perfeitas. Em um momento, Abraão chama sua esposa de sua irmã porque teve medo. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Sabe como o livro de Gênesis termina no capítulo 50? Jacó morre. Os irmãos de José têm medo, eu não tenho tempo de te contar essa história, mas vale a pena você ler. Os irmãos de José ficam com medo. Fala, agora ele vai se vingar da gente. Mas Deus já tinha mudado o coração de José. Não foi fácil para ele. Quando os irmãos chegam, ele estava doído, ele chora, ele sofre, ele prova. Ele não confia de cara, não. Mas ele vira para os irmãos e fala assim: vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus o converteu em bem. Eu quero declarar sobre você que Deus vai te dar a graça de dizer para cada inimigo da sua família, que só você sabe qual é, que vocês têm se levantado contra a minha casa, mas Deus vai o converter em bem, porque o meu coração eu já converti a Ele. Eu estou pronta para ver como o Senhor vê. José enxerga a rejeição dos irmãos como direcionamento de Deus na vida dele, porque ele mudou o seu coração. Ele foi rejeitado, tinha inveja, tinha ciúme, tinha amargura, tinha uma família cheia de conflitos. A Bíblia diz que os irmãos não conseguiam conversar entre si. Mas José vira para esses irmãos. Uau, a Bíblia é extraordinária. Quando ele encontra os irmãos, ele diz assim: lembra aquele sonho que machucou tanto vocês? Que vocês iam me servir. Hoje eu entendi. Eu estou servindo a vocês com comida, mas eu entendi. Deus me mandou na frente para que eu pudesse servir vocês. Vai ter fome na terra, mas eu tenho comida aqui. Porque a rejeição que ele recebeu dos irmãos, ele pôde enxergar como direcionamento de Deus. Deus vai curar a tua visão de tal forma que você vai enxergar as dores da tua vida como o oásis de Deus para chover no deserto de outras pessoas. Deus vai redundar em glória as tuas vergonhas, os teus fracassos, os teus vexames, aquilo que muitas vezes você quer esconder. Quando você coloca diante do altar de Deus, Ele redunda em glória para cura de multidões, porque Ele ainda pode fazer. E eu quero convidar você a olhar para além da lógica, para olhar além das suas circunstâncias, e nessa noite erguer um louvor a Deus e dizer a Ele: eu creio que sobre a minha vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Deus vai engrandecer o nosso nome, e quando Deus engrandecer o nosso nome, o nome dele é quem será engrandecido através de nós, pois todos saberão que foi o Senhor quem fez. O Senhor quem fez. Obrigada, Deus, porque Tu pega as peças quebradas da nossa vida e conta uma história de salvação para o mundo, através de pessoas imperfeitas, de famílias imperfeitas. O Senhor constrói o seu reino, a sua igreja. Tudo que o Senhor pede de nós é o nosso coração. Só. E eu quero terminar dizendo que se o meu coração é tudo que o Senhor quer, o Senhor o tem por inteiro, Senhor. Os meus dons, os meus talentos,
as minhas virtudes, os meus melhores dias, eles são teus. E todas as minhas limitações, todas as minhas fraquezas, todos os meus fracassos, todas as minhas vergonhas, elas também são tuas, Senhor. Porque eu entrego tudo a Ti. Porque eu confio no Teu plano perfeito. Em nome de